Seja muito bem-vindo à sua aula de análise técnica. Começa agora um ciclo de aulas comigo sobre análise técnica, que nada mais é do que gráfico. Sem muita enrolação, porque eu sei que o seu tempo é precioso e que você não está aqui para olhar para a minha carinha, você quer mesmo aprender como opera na Bolsa de Valores, como ganha dinheiro de verdade. Então eu vou compartilhar com você agora a minha tela para a gente falar dessa ferramenta que é importantíssima para o trade, tá bom? Então preste muita atenção, porque essa aula vai mudar a tua visão sobre mercado. Então vamos lá? Análise técnica. Primeiro, antes de começar a nossa aula, eu gosto muito de lembrar o motivo pelo qual você está aqui. Lembre sempre, quando você estiver cansado, quando você não aguentar mais, quando você achar que deu um nó na tua cabeça, lembre da sua liberdade, porque tudo que você aprende aqui é para você ganhar dinheiro, para conquistar a sua liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E é claro, sem esforço não vai ter resultado, então a gente precisa aqui ter um objetivo. O objetivo é ser trader, o trabalho vai ser duro e é claro, a gente vai atingir o nosso sucesso e junto. Porque você está aqui no time da Ato, na nossa família, então eu estou aqui totalmente dedicada a te ensinar. Vamos lá, o que é análise técnica? Primeiro de tudo, são os gráficos. Carol, até isso eu vi por aí, eu já ouvi falar, mas você precisa entender que o gráfico é como se fosse um raio-x da cabeça das pessoas. É como se você conseguisse enxergar o que as pessoas estão pensando. Sério mesmo? Sim, por quê? Porque no gráfico fica registrado os movimentos do mercado. Então é para isso que a gente usa o gráfico, para ser um raio-x, para a gente enxergar preço e volume. A gente vai enxergar que preço as pessoas estão dispostas a comprar ou a vender e se naquele preço teve sim bastante negociação, se muita gente topou comprar ou topou vender, se teve negócio naquele valor. Isso é um dado muito importante para nós que vamos usar a análise técnica. E a análise técnica nada mais é do que você estuda o passado, preste muita atenção, você estuda o passado, porque no gráfico está tudo que já passou. Mas foi um segundo atrás, mas já passou, já aconteceu. Alguém comprou e alguém vendeu, ficou registrado o negócio, vai lá pro gráfico. Para que a gente olha o gráfico? Para olhar o passado e entender o presente para poder projetar o futuro. É isso que nós queremos, porque nós estamos querendo ganhar dinheiro. Bufunfa, então a gente precisa entender o que está acontecendo hoje para poder projetar a nossa próxima decisão, que vai ser de comprar ou de vender, com base no que a gente estudou. Então é para isso que a gente usa a análise técnica. Premissas básicas do mercado. Primeiro, a análise técnica funciona, por quê? Porque os mercados já são precificados, e eu já vou falar sobre isso. A história sempre se repete, então você vai observar que existem ciclos e ciclos e a história se repete. Os preços se movem em tendências de alta, baixa ou acumulação. E a formação dos preços, então, sempre acontece nesses ciclos que eu acabei de explicar sobre as linhas de tendência. E calma, fique calmo, que a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Agora, uma curiosidade que eu quero tirar com vocês é sobre a análise técnica funciona. Todo mundo sempre me pergunta, será que a análise técnica funciona? Por que funciona? Vocês sabem a história da Tostines? Tostines é o biscoito, né, a bolacha, que fazia uma propaganda assim. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? A análise técnica funciona porque todo mundo usa, ou todo mundo usa porque funciona? Não sabemos mais. Mas lembre que se todo mundo enxerga a mesma coisa, se todo mundo toma decisão no mesmo lugar, o que vai acontecer?
vai funcionar, certo? Então, a análise técnica, se todo mundo continuar usando ela, ela vai continuar funcionando. E é por isso que nós precisamos aprender. Beleza? Feito. Vamos ao gráfico? Gráfico, mercado cai, acumula e sobe. Mercado sobe, acumula e cai. Carol, o que acumula? Perdeu força. Imagina você dando um tiro de 500 metros. A hora que você está chegando no final, você já está sem fôlego. Em algum momento você vai brecar. Aí você vai brecar para dar uma voltadinha, para voltar para o caminho onde você veio. Então, esse break, esse cansaço do mercado, a gente vai chamar de acumulação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos nessa. O que faz um cara que faz análise técnica, por exemplo? Um analista técnico. Bom, ele vai estudar os ciclos econômicos, ele vai olhar padrões, para quê? Para buscar ter mais lucro. A gente vai enxergar o passado para tentar, de novo, entender o presente e projetar o futuro. E é com base nesses padrões que a gente vai observar. E é claro, olhar o feeling do mercado. Sabe aquele negócio de, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair? Você não acha nada. Tá escrito lá no gráfico que a galera tá comprando ou a galera tá vendendo. Esse feeling de mercado, você enxerga através da análise gráfica. Beleza? E não se esqueça, em nenhum momento da sua vida, você acabou de tomar uma decisão importante, que é entrar para a família Atom, certo? Seja muito bem-vindo. A gente está aqui, de braços abertos, mas nunca esqueça que o simples sempre vence. Se você começar a enxergar no gráfico, bulldog invertido, estrela mirabolante lá, se você começar a enxergar coisa que só você está enxergando, entenda, não vai ter resultado. A análise técnica, ela é maravilhosa, por quê? Porque se até a sua avó enxergar que é para comprar, pode comprar, porque provavelmente vai subir. Porque todo mundo que está batendo o olho está tendo a mesma sensação de que está barato e que é hora de comprar. O que vai acontecer com o mercado? Vai comprar. Então, não invente moda. Não tente colocar 1 bilhão de indicadores na sua tela, e eu falo sobre eles também, mas não tente colocar um monte de ferramenta. O mais interessante da análise técnica é que quanto mais simples ela é, mais resultado você vai ter. A galera aí na internet, nos YouTube da vida, tem um monte falando de um monte de indicadores. Carol, esse monte de indicador, você não vai me explicar, você não vai usar. Nesse momento que você está no seu aprendizado, não. Por quê? Porque vai confundir a tua cabeça. Você vai colocar um monte de informação lá que não vai ser útil e que vai complicar a sua vida. É assim que funciona a metodologia da Atom. Simples sempre vence. Beleza? Te convenci? Então, espero que sim. Espero que eu tenha te convencido a não complicar a minha vida e seguir à risca todos os ensinamentos aqui, porque eu quero que você tenha resultado. Então, primeiro ponto muito importante, até vou voltar a tela para mim aqui. Ponto muito importante. Eu preciso que você prometa que o meu tempo aqui não está sendo jogado em vão, assim como o seu tempo também não, assim como o seu dinheiro também não. Então eu preciso que você se dedique a fazer exatamente o que a gente mostrar para você, passo a passo, aula após aula. Beleza? Então vamos voltar para aula. Muito bem. Qual a diferença entre um analista técnico e um analista fundamentalista? Vocês sabem a diferença? Vamos lá. Análise fundamentalista, ela é com base em fundamentos. Oi? Balanço, DRE, dados financeiros da empresa. A Atom, por exemplo, é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Se você quiser comprar as minhas ações, você vai ter que olhar os meus dados. Ver se a minha empresa é saudável, se ela não tem dívida, se ela lucra bastante, aí você vai tomar a decisão de comprar as minhas ações. A análise técnica não importa muito qual é o fundamento da empresa. É claro que a gente vai escolher primeiro as que têm bons fundamentos. Afinal, a gente não quer tomar nenhum susto que a empresa do nada quebrou, ou teve, entrou em infração judicial, ou teve um processo, qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai sempre preferir as mais saudáveis. Porém, a gente vai tomar a nossa decisão pelo gráfico.
sem apego, é só paixão, não é amor. Então você não tem apego a nenhum papel, a nenhuma ação, a dólar, índice, não importa. Então você sempre vai focar no curto prazo, beleza? Tipos de gráfico que existem na análise gráfica. Existem os gráficos de linha, barras e candlestick japonês. Cara, o que é isso? Calma. A história dos gráficos eu contei numa aula muito legal que eu gravei e eu vou colocar na sua área restrita. Eu não vou contar toda a história aqui de novo, porque tem gente que não vai ter paciência para escutar. Então, você assiste essa aula, que ficou bem legal, e aí já fica até um exercício para você revisar esse material. Beleza? Vou colocar aí na área de vocês dos vídeos. Gráfico de linha. Gráfico de linha serve para pouca coisa. Por quê? Porque aqui eu só tenho a informação de que preço fechou, que valor o preço fechou. Olha a diferença. Já no gráfico de barra, eu tenho a abertura, o fechamento e a oscilação do dia. Agora, o nosso predileto, amado, idolatrado, são esses daqui, ó. Candlestick japonês. Oi? Lembre que é uma vela. Nesses candles aqui, que inclusive você consegue personalizar colocando verdinho quando sobe, vermelhinho quando cai, você tem todas as informações que você como trader precisa. Observe, você tem a abertura, nesse caso aqui, ó, abertura e mínima, fechamento e máxima, você tem mínima, máxima. Nesse caso verde aqui, o que aconteceu? Ele abriu aqui o preço e subiu e fechou na máxima do dia. Significa que foi um candle super positivo, um dia super positivo. Do começo até o fim, ele só subiu. Olha a diferença com esse daqui, ó. Esse é um candle vermelho negativo, onde o preço abriu aqui em cima e caiu e fechou na mínima do dia. Significa que ele caiu o tempo todo, beleza? Nesse caso aqui, a gente já tem essas barrinhas. Carol, o que é essas barrinhas? Isso daqui chama sombra. Essa sombra nos mostra que o preço abriu, teve uma mínima, subiu, formou uma máxima, não teve força para continuar na máxima e fechou aqui, ó. Então, ele me mostra onde teve oscilação, porém não fechou nesse preço, não fechou aqui na mínima, não fechou aqui na máxima, fechou aqui, aonde formou essa vela, esse corpo. E a mesma coisa aqui para o negativo. Vamos lá? Então, ele abriu aqui em cima, fez uma máxima, não teve força, entrou gente vendendo, empurrou o preço para baixo, teve uma mínima, não teve força também para ficar lá na mínima, entrou gente comprando e segurou aqui, ó, onde foi o fechamento. Pronto, parabéns, você acabou de aprender a ler os candles. Daqui para frente a gente vai treinar essa sua leitura. Então é muito importante que você observe isso daqui, porque isso vai fazer parte da sua rotina. Vamos lá? A formação dos tempos gráficos. Esses candles que vocês estão vendo aqui, eles podem ser de um dia. Cada barrinha dessa significar um dia, ou significar uma semana, ou significar um mês, ou significar um ano. Como assim? Vou mostrar para vocês no gráfico já. Agora deve estar aparecendo para vocês o meu gráfico. Esse é o gráfico do dólar. Vocês estão vendo que cada uma dessas barrinhas aqui, ó, é um candle. E olha lá, ele tem preços, tem tamanhos diferentes e formas diferentes, que a gente já vai estudar. Fique bem tranquilo. Agora, aqui, ó, Dolfut 1D. 1D significa que eu estou vendo o gráfico diário. Se eu apertar S, eu vou ver de uma semana. Cada uma dessas barras agora representa o que aconteceu dentro de uma semana inteira. Se eu apertar o M, eu vou ver agora o gráfico mensal do dólar. Cada uma dessas barras agora representa um
mês. E, por fim, eu posso ver o gráfico anual e olhar o que aconteceu dentro de um ano inteiro do dólar, por exemplo. Ou, é claro, você pode ver da Petrobras, você pode ver da Vale, você pode ver de qualquer papel. Você sempre vai ter a opção de ver diário, mensal, semanal ou anual. Beleza? Então, esses candles vão representar o tempo que você escolher para analisar. Vamos voltar lá? Agora, olha que interessante, e esse gráfico vai ficar muito mais interessante para nós que somos day trade. Lembre que a gente compra e vende no mesmo dia o mais rápido possível. Fechado? Então, vamos lá. No gráfico intraday, você consegue ver, ou seja, intraday significa dentro do dia. Você consegue ver gráficos de 1 minuto, de 5, de 15, de 30, de 60 minutos. Como assim? Vou mostrar de novo no gráfico para você. Olha aí, o mesmo gráfico do dólar, a gente vai olhar ele em 5 minutos. Agora, cada uma dessas barrinhas significa 5 minutos. E é com base nelas que nós, que operamos day trade, vamos observar. Então, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Você escolhe a quantidade, o espaço de tempo. Carol, o que é padrão? Porque tem muitos gráficos para eu olhar. O que eu mais gosto de olhar e que você vai ver o tempo todo nesse curso vai ser o gráfico de 5 minutos. Esse gráfico nos ajuda a tomar as decisões com base no que está acontecendo no mercado para day trade. Por que 5 minutos? Porque é um tempo aí razoável para você olhar, entender e tomar a decisão. Então é um tempo gráfico bem legal para você acompanhar. É claro que ao longo do tempo você vai se adaptar a alguns outros minutos, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 60, essa é a magia de ser um trader. Mas vamos começar pelo que já funciona. Então, observando sempre o gráfico de 5 minutos. Agora, um assunto muito importante que a gente precisa falar é sobre as linhas de tendência. As linhas de tendência vão te mostrar aonde o mercado está indo. Então, você vai conseguir traçar as linhas. As linhas, elas são imaginárias. Quem traça é você. Então, vamos lá. Você consegue enxergar movimentos de alta, baixa ou acumulação. Então, vamos começar por algumas coisas bem simples. Observe que o mercado não só sobe e não só cai. Ele tem topos e fundos. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Carol, por que isso acontece? Imagine que você está ganhando já muito dinheiro. Você ganhou rápido, em 10 minutos. O que você faria? Você venderia. Então, o mercado fica comprando e vendendo várias vezes ao dia. E isso faz com que ele tenha esses topos e fundos. Quando a gente for traçar linhas de tendência de alta, a gente vai traçar pelos fundos. Ó, tá vendo aqui? Então, você vai traçar a sua linha, tocando mais pontos possíveis através do fundo. Lembre que quanto mais pontos toca uma linha, mais forte ela é. Lembra disso? Então, a mesma coisa é em relação à análise gráfica. Quanto mais pontos tocar essa linha, melhor. Então, essa é uma linha de tendência de alta e essa é uma linha de tendência de baixa. Onde aqui a gente não está mais preocupado com o quê? Com o fundo. Nós estamos preocupados com o topo. Estão vendo que os topos eles se formam com valores abaixo do topo anterior? Olha lá, hein? Esse daqui é menor que esse aqui. Então, você tem topos menores do que o topo anterior, você tem uma linha de tendência de baixa. Que, quando romper, que é o que aconteceu aqui, olha como explode, como o mercado entra comprando. Por quê? Porque estava todo mundo aguardando a mesma coisa, que o mercado cansasse de cair e começasse a subir. E daí todo mundo entrou comprando. Por isso você vê uma alta aqui, ó, 2 candles pra caramba positivos, em seguida um negativo aqui, porque abriu lá em cima e caiu. Então ele já abriu muito em alta. A galera que estava comprada falou, hora de vender e de realizar lucro. Aí você tem daqui para frente mais acumulado. Mas por enquanto
você consegue enxergar essas linhas. Olha lá, vamos lá. Eu vou dar alguns minutinhos para você olhar bem para a cara desse gráfico aqui. Você consegue enxergar as linhas de alta e de baixa? Consegue? Vamos ver como ficou? Olha aí. Você tem uma região lateral aqui, uma região de alta aqui, que quando rompe a alta, ele começa uma tendência de baixa, que em seguida rompe e fica numa tendência longa de alta. Então, traçar as suas linhas de suporte e resistência te ajudam e muito a identificar movimentos mais longos e aonde você vai poder ganhar mais dinheiro a longo prazo. Agora um ponto muito importante e talvez algo que você vai usar todos os dias da sua vida. Nossa, agora ficou pesado, hein? Então vamos lá. Chama suporte e resistência. E com base em quê? O que ele leva em consideração? A memória das massas. A gente leva em consideração no gráfico olhar aonde o mercado brecou, aonde a galera achou barato, aonde a galera achou caro. Então a gente leva em consideração a memória das massas, beleza? Com base nisso, você consegue enxergar suportes e resistências. Suportes são preços onde você teve dificuldade de continuar caindo. E resistências são preços que você teve dificuldade de continuar subindo. Exemplo básico. Vamos imaginar que todo mundo quer comprar ingresso do show e que ele já custou R$200. Foi a máxima dele. Então, e agora ele está R$100. Claramente a gente enxerga que R$200 é uma resistência. Resistência, ele nunca custou mais do que aquele preço. Ou ele teve dificuldade de custar mais do que R$200, porque a galera achava que estava caro e entrava vendendo. Ou a galera que entrou comprada, bem comprada, falou, puta, já ganhei dinheiro demais, vou vender, porque R$200 é bom. Eu comprei por 50, então tá bom para mim. Então você tem ali claramente uma resistência. Agora vamos inverter. Vamos imaginar que o ingresso do show, o mínimo que ele já custou foi R$50. E toda vez que ele chega perto dos R$50, um monte de gente entra comprando. Por quê? Porque sabe que ali é um suporte. É um preço onde tende a não cair mais. Todo mundo começa a achar barato e quer comprar. Então, isso que a gente vai fazer ao longo de toda a nossa vida nos gráficos. Agora eu vou ensinar vocês a traçar esse suporte e resistência. Mas daqui a pouquinho, beleza? Olha só esse gráfico aqui. Você pode traçar, enrolei tudo. Você pode traçar o seu suporte e sua resistência através do gráfico de 5 minutos, diário, mensal, semanal, não importa. O mais importante é, quanto mais pontos tocam uma linha, mais forte ela é. Se o mercado bateu muitas vezes nos R$22, esse ponto é muito forte. Se ele bateu só uma vez e voltou, ele não é tão forte assim. Então, o suporte e a resistência são os melhores para você operar, serão sempre aqueles que têm mais ponto de briga, onde mais vezes o mercado brecou ali, beleza? Você deve ter observado que existem vários tipos de estratégia que você pode fazer. Você pode fazer estratégias de zona de proteção, como você pode fazer estratégias de VWAP. Quando você faz as estratégias do VWAP, rompimento ou zona de proteção, todas que você vai aprender aqui na universidade, você realmente consegue olhar no gráfico onde o mercado vai brecar. Lembre que qualquer estratégia que você montar na sua vida, é importante que você enxergue até onde ela pode ir. Vamos lá. Vamos imaginar que você está comprando esse mesmo ingresso do show por R$199. Cara, existe uma resistência nos 200. Você tem espaço para ganhar dinheiro nessa compra que você está fazendo? Não. Então, por que você faria? Você não faria. Então, é isso que o suporte e a resistência vai nos ajudar a tomar decisões
de quando é um bom momento ou não entrar naquela operação. E os gaps? Você já sabe o que é um gap? Um gap não é a marca, é um buraco que existe no mercado. Então, quando você fecha num preço e abre no outro, e você já aprendeu sobre leilão, então, quando ele abre em outro preço, isso é o chamado de gap. É esse buraco. Cuidado, porque os gaps tendem a fechar. Então, mas o mercado está em alta, mas ele tende a realizar esse gap e fechar aqui nesse preço. Com o tempo, você vai observar isso no seu dia e você vai lembrar dessa aula. Simetria. O mercado, ele opera em simetrias. E você vai ver que na análise gráfica, em vários cursos de análise gráfica, a gente fala sobre isso. Agora, calma. Não se preocupe em decorar nada do que eu vou falar daqui para frente. Porque o mercado não é para ser decorado. O mercado é para ser entendido. E todos esses jargões que a galera usa, eu particularmente não gosto muito de falar ou de decorar. Por quê? Porque você precisa estar claro para você entender a leitura de mercado. Calma que já vai ficar mais claro. Existem as figuras de impulsão, que é, por exemplo, ombro, cabeça, ombro. O que é isso, Carol? Vamos lá. O mercado não tem topos e fundos? Sim. Aqui, o que aconteceu? Você tem um topo, aí você tem um topo maior do que o topo anterior, e você tem, de novo, um topo maior do que o topo anterior, certo? Beleza. Isso daqui a galera chama de ombro, cabeça, ombro, por quê? Porque você teve um topo e o mercado reverteu para uma queda. Por que você sabe que ele reverteu? Porque esse topo já não teve força suficiente para ser maior do que esse anterior. Aqui você já começa a observar que o mercado está perdendo força. Agora, observe. Lembra o que eu falei sobre suporte e resistência? Lembra, né? O que a gente tem aqui na chamada linha do pescoço? Um suporte. Então, você, se tivesse traçado seus suportes e resistências, você observaria que o mercado perdeu força e que aqui tem um suporte que, se ele perder, porque ele tocou algumas vezes, se ele perder, ele vai continuar caindo. Então, esse é um ponto muito importante. Por isso que lembrar do oco não precisa, tá? O oco você só precisa lembrar que toda vez que você vê essa cena aqui, o mercado cansou de subir e provavelmente ele vai começar a cair. Aí a galera que opera mais tendência começa a projetar que a linha do pescoço até a cabeça você pode projetar daqui para baixo e ganhar dinheiro com isso. Mas eu acho ainda que fica mais fácil você enxergar os suportes e a resistência. Olha lá, isso daqui é a projeção, ó. Da linha do pescoço até a cabeça, você projeta para baixo e é onde você tem o seu primeiro objetivo de gain, de ganho. Carol, como de gain se o mercado está caindo? Não esqueça que você é um trader, você pode vender para depois comprar. Ou você compra para depois vender, ou você vende para depois comprar. Beleza? Agora, o ombro cabeça invertido é a mesma coisa, só que de ponta cabeça. Então, o mercado veio de uma queda e daí ele começou a virar para uma alta. Agora, observe de novo que não é nada mirabolante que você precisa decorar. Por quê? Porque na linha do pescoço, aqui a gente não tem mais um suporte, a gente tem o quê? Uma resistência. É um ponto onde o mercado vai brecar. E para ele continuar subindo, ele vai ter que romper. Então, aqui transformando uma resistência. Observe também que esse fundo aqui é maior do que esse daqui, certo? Esse daqui já não é maior do que esse. Então, aqui eu já vejo claramente que o mercado está perdendo força na tendência de baixa, porque ele fez um fundo com valores superiores ao fundo anterior. Por isso que ele já virou para uma alta. Então, isso reverteu o mercado e, de novo, a gente tem essas situações aqui, por exemplo, com os topos duplos. Topo duplo, o mercado subiu, bateu, voltou. Subiu, bateu, voltou. Olha lá, resistência e suporte. Encontrou uma suporte, uma resistência, ele veio de uma alta, se ele virar para uma baixa, se ele virar é para uma baixa, né? Porque ele já veio de uma alta. Então o mercado veio, encontrou resistência e vai cair. Por isso que você enxerga isso claramente aqui. Não se preocupe em decorar
decorar. De novo, um exemplo de topos duplos aí no gráfico. Lembre também que não é tão certinho assim, esse daqui é um gráfico de linha, tá bom? Você vai enxergar ele assim, não vai ser tão bonitinho quanto você está vendo no gráfico de linha. Fundos duplos, mesma coisa do topo duplo, mas para baixo, a mesma coisa. Então ele veio de uma tendência de baixo, formou aqui o quê? Um suporte e também formou uma resistência. Quando ele rompeu a resistência, ele virou para uma alta. Ele estava numa tendência de baixo e virou para uma alta. E aqui a gente tem de novo suporte, linha do suporte, resistência, e você tem como projetar para baixo. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 3 montanhas, A, B e C, ou 3 topos na mesma, tá bom? E a mesma situação acontece para baixo, aqui, onde você tem 3 fundos, ou 3 vales. E a mesma coisa, você vai pegar a linha entre o suporte e a resistência e projetar para cima. É quando você tem espaço para poder ganhar de dinheiro. Agora calma, porque a gente vai fazer coisas mais simples do que isso. Vamos fazer alguns exercícios que são importantes para você ter um resultado, e isso direto no gráfico. Peraí. Uma das coisas que os nossos traders fazem todos os dias para o resto da vida deles é traçar os suportes e as resistências. Você tem que se preparar para o dia seguinte. Então, de hoje até o resto das suas vidas, promete para mim que você vai traçar seu suporte e resistência. E importante, quando o mercado estiver fechado. Carol, por quê? Porque com o mercado fechado, fica mais fácil de você não ficar ali observando, eufórico, com o mercado oscilando. Então, todo dia à noite o mercado já fechou, você vai lá e traça seu suporte e sua resistência. Observe aqui que você pode fazer isso no gráfico de 5 minutos, certo? Você pega aqui no seu Profit ou qualquer ferramenta que você estiver usando, você sempre vai ter uma ferramenta aqui chamada resistência, uma linha aqui, ó. Tá vendo essa linha reta? Isso daqui que você vai usar para traçar, ó. Trace aonde você acha que o mercado brecou. Ó, ele breca aqui, ele breca ali, aonde que ele tem breque. Isso é importante de você traçar. Agora, ó, vou te ensinar algo que vai facilitar e muito a sua vida. Então, você pode sim traçar o seu suporte, sua resistência no gráfico de 5 minutos, inclusive no gráfico diário. Olha aqui, por exemplo, o dólar, gente. Olha, acho. Gráfico diário do dólar. Vou apagar minhas linhas aqui. Ah, essa é outra dica importante, hein? Todos os dias você trate de apagar suas linhas e traçar de novo, para você não ficar enviesado, não seja preguiçoso. Trace todo dia. Tá vendo que o meu gráfico tá limpo? Ó? Limpinho. Vai lá e traça. Olha essa região do dólar aqui, ó. 4 dias em que ele oscila daqui para cá, certo? Então é um ponto onde tem resistência e suporte. Vamos olhar aqui em cima também, ó. Quando veio aí a questão das eleições, a galera, porque pode chegar a R$5 com Bolsonaro, etc., com Haddad, etc. Galera, olha isso daqui. Quando chegou a 4,20, eu falei para todo mundo que eu queria vender o dólar e falei para todos os nossos alunos. Por quê? Porque chegou num patamar onde estava tendo dificuldade de subir. Eu não sabia quem ia ganhar as eleições ou o que ia acontecer. Eu simplesmente olhei isso daqui e observei que ele estava engessado, coisa que você vai conseguir enxergar. Então, uma grande dica para você aproveitar mais o mercado é trace seu suporte, sua resistência, observe o gráfico diário e complemente com um gráfico de 5 minutos. Então, todo dia você vai olhar o seu gráfico diário e depois você vai olhar o seu gráfico de 5 minutos. Agora, para deixar mais fácil ainda, olha um presente para você. Aperte aí, ó, 6P. Carol, o que é 6P? São 6 tiques. Agora observe que esse gráfico aqui, ó, ele é mais limpo do que o outro. Parece ser o oftalmo falando, hein? Então, ó, ficou mais claro agora? Observe aqui, ó, gráfico de 5 minutos, tá? E gráfico de 6P. O gráfico de 6P, todos os candles têm o mesmo tamanho. Na próxima aula a gente vai falar só sobre candles, então não fique eufórico ainda. No gráfico de 6P,
você consegue traçar com muito mais clareza os pontos onde teve briga, onde o mercado brecou. E ó, grande dica, essa sombrinha que eu vou falar para vocês no próxima aula não vai ser levada em consideração para traçar o seu suporte e sua resistência. Então você vai levar em consideração o que está preenchido. E esse é o seu exercício do dia. Eu quero que você trace suporte e resistência no dólar, no índice, em ações, no de hoje para todos os dias da sua vida. E eu vou colocar alguns exemplos para vocês, para que fique mais fácil ainda seu aprendizado. Espero que você tenha gostado da aula de análise técnica. Coloquei alguns bônus para você. Curta muito e não esqueça, isso daqui é o passado. Tudo o que já aconteceu no mercado está registrado nos gráficos. Use e abuse deles para você ter sucesso. E olha que facinho, hein? Então o mercado brecou ali, ele vai brecar aqui, olha lá, ele vai brecar aqui. Isso daqui são pontos onde o mercado pode brecar. Carol, você está falando grego. A gente vai falar disso depois na aula de estratégia. Por enquanto, só trace os seus suportes e as suas resistências no seu gráfico. Beijo, fui!